Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos peitos e desejos a realizar. Pois as asas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, pegados até vencer. Boa tarde, galerinha. Quanto tempo? Tava sofrendo alguns problemas aqui, mas a gente conseguiu finalmente resolver. E mais uma vez, bem-vindos ao canal do Carecão, aqui aonde o Free to Play nunca fica na mão. Fiquei um tempinho na mão aqui sem internet, essa é a verdade, mas cá estamos novamente, de novo, outra vez, pra gente começar aí, né? Ou continuar, né, a nossa saga de vídeos sobre Arashi-Chique. Nossa senhora, meu Deus do céu. O que a galera pergunta sobre Arashi-Chique não tá fora do gibi. Eu devo ter brincando uns 30 grupos de guild. Acho que deve ser isso. Eu recebo pelo menos umas 5, 6 perguntas de Arashi-Chique todo dia. Todo dia. Tá? Quando não é Arashi-Chique de um boneco comum, quando não é Arashi-Chique de um boneco antigo, ou até mesmo, né, dos metas atuais, dos novos metas atuais, né? Então, a gente vai começar aqui destrinchando umas coisinhas, né? Por exemplo, deixa eu olhar aqui, vou entrar aqui no chãozinho. Tá aqui na gnose, né? Vamos lá. Por exemplo, gente, vamos lá. Vou trabalhar com carta dourada, tá? Vocês sabem muito bem que a gente é free to play trabalha com carta dourada, né? Senão a gente tem que vender a casa, o carro e mais algumas coisas pra gente montar um Arashi-Chique vermelho, mas às vezes na sorte consegue botar até 3, 4 estrelas. Mas vamos trabalhar com carta dourada que a gente consegue farmar, fica tudo bonitinho e o free to play consegue ser competitivo assim, tá? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre carta de debuff, né? Carecão, carta de debuff. O que é carta de debuff? Carta de debuff é essa carta aqui, que dá sangramento, essa carta aqui, que dá queimadura, essa que desacelera e essa que envenena, tá? Carecão, aonde eu uso essas cartas de debuff? Então, aonde você vai usar essas cartas de debuff? Quando você tem um debuff específico de controle, você vai utilizar esta carta aqui, tá? Que é aquela cartinha do Camus, muito subestimada e que ninguém dá muito ouvido, mas ela funciona muito, muito bem, tá? Ela tem um combo sensacional com um pato divino, né? O Yoga DC, o Yoga divino, que vocês tanto amam, tá? Porque ela comba diretamente com a skill do Yoga e a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Essa aqui eu acredito que seja a única carta de debuff controle do jogo, ok? Aí ela dá um pouco de precisão, que é justamente o que o boneco precisa para acertar o controle, né? E dá um pouco de dano também para poder deixar o ataque mais poderoso, além de controlar. E as demais cartas são cartas normais. A carta que bate baseada em sangramento, né? Tá vendo aqui, ó? Ataque normal, efeito de sangramento, 35% de ataque por segundo durante 2 segundos.
Aí vem a queimadura, mesma quantidade de dano por segundo. E vem a Afrodite aqui, que é a rosa dos demônios, que inflige lá o dano igual a 35% de tal. Ou seja, todas elas trabalham com um padrão de dano de ataque, tá? E os substatus dela sempre vão focar precisão e dano. Vocês estão vendo? Precisão e dano, precisão e dano, precisão e dano. E, deixa eu ver se já foi. E precisão e dano. Enfim, as 4 têm precisão e dano. Porém, gente, o que acontece? Tirando a carta do Camus, tá? Que nós podemos utilizar ela, agora vamos colocar aqui. Nós podemos utilizar essa cartinha do Camus, como ela é um controle de dano para suporte, a gente pode utilizar essa carta do Camus no próprio Chum Divino, porque ele precisa de dano para bater, né? Essa skill dele aqui, ela bate baseada no dano de ataque, então ele, com uma carta bufa, precisão e dano, né? Você pode colocá-la no Chum Divino para fazer um dos sets do Araia Chique dele, tá? Pode entrar aqui no lugar dessa aqui da Dura Inflexível, haja visto que o conjunto de pressa, velocidade e anticontrole, né, é imprescindível. Você pode colocar essa carta da desaceleração no próprio Yoga, porque o Yoga, gente, pelo amor de Cristo, o Yoga, ele é de habilidade, ele não é DPS, tá? O pessoal fala, não, o Yoga é DPS. O Yoga nunca foi DPS. O Yoga, as skills do Yoga são baseadas em skills para sobrevivência e skills de controle, tanto a ult quanto a skill de ciclo. Vocês conseguem compreender? Então, baseado nisso, e baseado na constelação dele de C3, tá? Na C3 e na C9, mais a C3, né? Porque quando ele consegue congelar pela skill, ele aumenta o dano dele causado em 35%. Se ele for rápido o suficiente e conseguir ciclar essa skill mais rápido do que os demais, com um Chum Divino lutando e dando mais pressa, ele bate, congela e bate mais ainda. Por isso que a galera acha que ele é um DPS, mas ele não é um DPS, tá? Então essa carta entra no Yoga, pode entrar aqui, por exemplo, no lugar dessa carta aqui, que bate proporcional ao HP Max, que também é uma excelente carta. Essa carta aqui já foca, como vocês estão vendo, ela não dá precisão, mas ela tem uma passiva de tenacidade, ou seja, ela dá mais resistência para ele não tomar crítico, que automaticamente comba com essa skill aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui, que é a Coração Gelado, do Corpo Gelado, Absoluto Hemisfério, que ele reduz o dano dele 50% quando ele está em campo, tá? E comba diretamente com, deixa eu ver, aqui, ó, o level 20 da armadura, que também será aplicado a todos os companheiros de equipe, tá? Ou seja, essa redução de dano, quando ele invoca essa redução de dano em campo, ele bota 50% de redução de dano em todo mundo, tá? Beleza? Então, você tem essa carta de controle também, pode ser utilizada no Yoguinha, beleza? Essa carta de controle também pode ser utilizada no Velho, tá? Porque ele tem muita redução de dano na skill, ele tem muita redução de dano, ele tem muita cura, ele tem essa aqui, ó, tá vendo? Ele tá causado por todos os espectros, inimigo, aquela coisa toda. Só que os espectros aqui, gente, a tradução tá meio complicada, mas ela quer dizer, esse boneco ele é baseado em redução de dano própria, tá? E cura, porque chega a um ponto que ele fica batendo, aí ele toma um dano muito alto e daqui a pouco ele começa a se curar novamente, tá? E quando o Chum Divino ulta ou ele limpa algum debuff, algum buff, ele cicla isso com mais pressa, então ele tende a funcionar muito bem com o Chum Divino. Por isso que a maioria dos times é com ele o Chum Divino, tá? Essa carta do Camus pode entrar em qualquer slot aqui sem problema nenhum, tá? No nosso gracioso Muzinho, também pode entrar aqui em qualquer lugar, tá? Com carta de pressa, uma redução de dano, e essa carta do Camus, né? Com ele de frente, por exemplo, do Ikki, um Ikki divino, né?
porque a C9 dele vai fazer ele abrir a barreira independente do tempo de ciclo, e sim por causa da perca de HP, né? Essa carta do Camus, ela vai desacelerar o IC, isso pode ajudar num futuro controle nos seus suportes traseiros, entendeu? Então, tipo assim, essa carta do IC, ela é estratégica para desacelerar um boneco que vai atrapalhar muito o seu time. Se você vê que tem um cara muito rápido, com muito dano, eu falei, pô, se esse cara começar a jogar, ele vai me arregaçar. Então você vai usar essa cartinha do Camus na frente dele, tá? Logicamente com os seus suportes e os seus DPS e por aí vai muito bem upados, tá? Só que a tendência é você ter uma vantagem em velocidade de ataque em relação a esse boneco por causa dessa carta. Show? Agora vamos falar das outras cartas de debuff. Veneno, sangramento e queimadura, né? A carta de queimadura, a gente já, né? Pô, todo mundo vê o desenho, todo mundo sabe quem é que dá queimadura. Então vamos lá, vamos começar por ele. Tá? Já falei com ele, já falei dele no outro vídeo, tá? Já citei ele no outro vídeo. Inclusive a carta de queimadura está presente nele, como vocês estão vendo aqui, tá? Ajuda no C9, ajuda na armadura, ajuda na skill, tá? Excelente carta para ele. Aí vamos para o outro tipo de IC, que é o de leão, tá? O IC de leão também trabalha com queimadura, tá vendo? Dano causado por meta, 2% de vida. Entendeu? Aí, ó, controle de demônio, IC durante a batalha reviver diretamente em relacionamento a todo o armamento, ganha 6%, aquela coisa toda lá, ó. Chama da Fênix, ou seja, é o mesmo sistema da chama da Fênix do IC divino. Então, teoricamente, um combo dele com o IC divino no time é um travamento de barra sem fim, porque os dois põem chama da Fênix, os dois dá queimadura no ataque básico, os dois entopem o time de queimadura, certo? E quando o IC ulta, teoricamente ele trava a barra de todo mundo muito mais rápido, tá? Então, essa carta de debuff em queimadura também pode ser utilizada nesse rapaz aqui. A carta de queimadura também pode ser utilizada num cara pouco utilizado, pouquíssimamente utilizado, mas ele é muito bom com o IC divino, que é este cara aqui, tá? O grande problema dele é que ele é muito papel. Chega a ser engraçado, né? O nome dele é Babel, mas ele é papel, né? É parecido. Ele é muito papel. Mas esse cara aqui, ele é baseado em queimadura, né? Porque ele é um cavaleiro de fogo mesmo, que trabalha com fogo. É um cavaleiro de habilidade. Por quê? Porque dentre as skills dele de dano e queimadura, ele atordoa se o boneco tiver com a tal da faísca de crítico que ele coloca. Se eu não me engano, é essa aqui, ó. Cadê a faísca? Acho que é essa aqui, ó. Tem uma aqui que ele dá faísca aqui. Pera aí, deixa eu achar. Queimadura. Ali, ó. Efeito de faísca. Ao sofrer o próximo dano de habilidades, alvos com a faísca vão receber queimadura durante 6 segundos, durante igual a 40% do dano de ataque. Queimadura tem mais chance de sofrer acerto crítico, ou seja, ele entope o time de inimigo de crítico. E o IC divino vai ultando e vai levando todo mundo, tá? Só que o dano primário é desse cara aqui, então normalmente quando você usa o IC divino numa front e ele numa back muito bem carteado, a tendência é ele sempre ser o DPS, porque ele usa skills de dano múltipla e bota as faíscas para o outro boneco bater. Então ele é um suporte para dano. E essa carta de queimadura entra aqui, sim, tá? Um outro boneco também que pode ser utilizado, uma carta de queimadura, uma carta de dano. Este rapaz aqui, na minha opinião, ele tomou buff. Existe aí alguns críticos aí, mas eu acredito que esse rapaz tomou buff. Essa carta de queimadura também pode ser utilizada nele. A gente pode utilizar aqui porque ele tem a skill dele, a explosão galáctica, que bate igual a 70% de ataque, tal, vai conceder 10% a mais de dano. Então, ele combado com IC divino, com queimadura, com aumento de crítico, uma explosão galáctica bem dada, ele leva o time inteiro, tá? Agora, cartas específicas, cartas de veneno, vamos lá. Pode ser utilizado nele, tá?
Só que não faz o menor sentido, porque eu já expliquei. Ele já é um boneco que faz ter veneno. Ele já tem veneno nele. A pessoa bate nele e fica envenenada. Então não tem necessidade de você utilizar uma carta de veneno nele. Que eu até tenho uma cartinha dessa aqui, eu vou colocar aqui pra vocês verem, pera aí. Aqui, ó. Eu até tenho essa carta de veneno aqui, só que olha o que a carta faz. Ela aumenta dano, aumenta a precisão e manda veneno. Tá vendo? Ele já é um boneco que tem veneno, então não tem necessidade de usar ele. Mas se você não tiver outra coisa, você pode utilizar uma carta de veneno nele. Você pode utilizar um combo de veneno num time de ceia divino com Afrodite. Aí um dos slots aqui você tem que colocar uma carta de veneno para ele poder transmitir mais veneno e com isso o Afrodite se curar mais, tá? Porque na realidade o ceia vai bater muito porque o veneno come mais rápido o HP e ele bate muito forte, então a tendência mesmo o boneco sendo tanque, ele com uma carta de veneno ele consiga derreter o time inimigo mais rapidamente e com isso bufa o Afrodite para ele curar o time quando ultar e se curar pela C9, aquela coisa toda, tá? Outro boneco também que se beneficia muito com veneno, na minha opinião, é este cara aqui, porque ele no ataque básico ele bota veneno, tá? E quanto mais precisão ele tiver, que a carta dá precisão, ele bota mais a galera para dormir, evita a galera de esquivar e por aí vai. Outra carta também, outro boneco também que na minha opinião é muito bom com veneno, é este cara aqui. Porque ele tem uma armadura baseada no veneno aqui, ó. Ao confrontar personagens com efeito de sangramento e veneno, o Milo pode aumentar seu dano de ataque e vampirismo, ou seja, roubo de vida. Então quanto mais veneno, mais sangramento, mais ele fica vivo, tá? Deixa eu ver. Quem nós podemos trabalhar com veneno? Eu acredito que só, né? Ou qualquer outro boneco que você use na composição que seja um combo de veneno com alguém que faça o veneno funcionar, né? Eu não vou nem citar este cara aqui porque ele também é estilo Afrodite. Só que ele, Afrodite no time, é um suporte de dano pro Afrodite, tá? Na realidade, o Niobe, ele é um cara que dá o dano, tá? O Afrodite espalha o veneno pro Niobe explodir os stacks de veneno e poder dar aquele dano absurdo, tá? Se não me engano é na flagrância profunda, beleza? Então, galera, carta de veneno você usa desse jeito. A carta de sangramento. Cartas de sangramento. Prestem atenção. Carta de sangramento, você pode utilizar o Shura, porque ele bate com sangramento, mas se você der sangramento no ataque básico, é uma coisa extra que ele não tem, tá? Vou até entrar aqui pra gente conferir isso, mas eu acredito que seja isso mesmo, tá? Sangramento adicional, tá vendo? Ataque normal, ataque básico, beleza? O ataque do Shura, ele não dá sangramento, mas ele quebra a defesa. Então, além dele quebrar a defesa, ele vai sangrar o inimigo, entendeu? Para bater mais, para dar mais sangramento. Aí tem aquela cartinha, se eu não me engano, tem essa cartinha que tá aqui no Shiryu Divino aqui, que tá parado. Tem essa cartinha aqui dele aqui, ó, que aumenta o dano dele, aumenta o roubo de vida, entendeu? Aumenta o dano em 15%. Aí você comba isso com a quebra de defesa de 40% que ele tem pela skill, pela passiva, com todo o ataque que ele dá, mais a carta de sangramento, que dá sangramento no ataque básico. Então você tem um conjunto num bom DPS, onde você tem uma estratégia baseada em sangramento. Outro cara muito bom em sangramento também, que ninguém usa, eu vi uma vez. Rapaziada, eu vi uma vez um A30 C9, que foi esse rapaz aqui. Tá? Já testei ele várias e várias vezes nas 12 casas. O dano que esse cara dá é uma coisa absurda, tá? Porque ele dá sangramento, se eu não me engano, ele dá sangramento no ataque, na ult, ele dá sangramento na skill, ele dá sangramento, ele ataca básico, ok? Então essas duas skills aqui é de ataque, essa daqui dá sangramento, ou seja, ele é um boneco voltado para sangramento. Então se você botar uma carta que dá sangramento nele, aumenta mais ainda o sangramento que ele dá nos outros, tá? E diferente do Afrodite,
Todos dois, ambos têm como base sangramento e veneno, porém o Afrodite já tem o veneno incorporado em si pelo C9, o Capela não, né? Você pode colocar o sangramento, deixa eu ver aqui mais quem. Você pode colocar o sangramento também nele. Este cara aqui, gente, esse boneco é sensacional, esse boneco bate demais. Quem não tiver ceia divino... Aiora Divino, no início do jogo, monta um bicho desse C4, um Red 4 a 30 C9, coloca ele com pressa, velocidade e sangramento aqui nas cartinhas e põe ele de frente pro boss, que ele vai fazer um estrago absurdo, tá? Bota ele junto com o Shura, porque o Shura vai quebrar a defesa e ele vai dar o dano explodindo o stack de sangramento. Igual o Niobe explode o stack de veneno do Afrodite, tá, gente? Então, tipo assim, essas cartas de debuff, pra gente encerrar o vídeo, que vai ficar um negócio grande, essas cartas de debuff, você tem que combar elas com algum boneco. Você não pode botar a carta de debuff em um boneco só, tá? E achar que aquele debuff ali vai ser suficiente. Não! Você tem que fazer uma estratégia. Pô, eu vou usar a Deusa da Guerra, vou usar o Poseidon, vou usar o Sei, vou usar o Yoga. Eu vou tentar focar o dano em quem? No Poseidon? Beleza, então no Poseidon eu vou usar a carta de desaceleração para desacelerar algum boneco, porque quando ele ulta, ele desacelera em área, entendeu? Não vou usar o Poseidon, vou usar o Seiya, vou usar o Ayakos, vou usar o Minos, então eu vou usar uma carta de sangramento, uma carta de veneno, entendeu? Em cada um, porque essa carta não tem limite, você pode colocar, exceto a carta de desaceleração, que você só pode usar uma por boneco na composição. Então, galera, foquem justamente nisso, tá? Não percam o foco das composições, porque na hora que você monta o Arayashi, é baseado em estratégia sempre, tá? É baseado no C9, na armadura 30, na estratégia de cada composição e como a composição vai funcionar. Beleza? Galerinha, muito obrigado e boa noite!